Graça e paz, meus queridos. Hoje estamos aqui com o intuito de esclarecer o texto de Lucas 23:43, que traz um assunto que está sendo muito discutido na internet, porém muitos deixam a desejar na sua explicação. Fazem uma verdadeira aula de grego, fazem uma verdadeira explicação do texto grego, mas acaba sempre ficando alguma coisa que não completa o sentido verdadeiro de Lucas 23:43. E nós estamos aqui hoje exatamente na tentativa de fazer compreender totalmente, para que não haja dúvida, para que não fique mais dúvida a respeito do que o texto de Lucas 23:43 está trazendo para nós. Amém? Nós vamos estar vendo isso numa análise dupla. Nós vamos estar analisando o texto grego dentro das normas da gramática e vamos estar analisando o sentido teológico do texto. Não somente o gramatical, não somente a interpretação do texto literal, mas sim o texto com o seu sentido teológico. Quando nós juntarmos o resultado da análise gramatical com o resultado da análise teológica, nós teremos o resultado final, um resultado que não nos deixará dúvida. Ok? Muito bem, vamos lá então, mas logo depois da vinheta. Muito bem, vamos começar então, observando que aqui na lousa, no texto 23:43, nós temos o nosso texto em português, que está de acordo com a versão Almeida Corrigida e Fiel, e que nós vamos agora verificar o que é que este texto está dizendo para nós, em português. O que a tradução em português está dizendo para nós. Muito bem, vamos lá. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então nós temos aqui o texto de Lucas, na tradução, para o português, em que Jesus está fazendo uma promessa para o ladrão da cruz que está à sua direita. Mas para que nós entendamos essa promessa, nós primeiro precisamos entender o contexto dela. Jesus está crucificado ao lado de dois ladrões e o da direita repreende o da esquerda, porque o da esquerda está blasfemando contra Jesus. Ele repreende, dizendo que eles mereciam estar ali, mas que Jesus não. E depois de repreender esse da esquerda, ele vira para Jesus e diz: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Então veja que o ladrão faz um pedido sem definir tempo, sem definir data, sem definir nada. Diz: Senhor, quando entrares, quer dizer, no dia que entrares, na hora que entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus então responde ao ladrão: em verdade, digo-te, hoje estarás comigo no paraíso. É isso que está no nosso texto em português. A tradução para o português traz essa visão. Então, Jesus está dizendo para o ladrão que ainda hoje, eles estão crucificados juntos. Depois que eles morrerem, ainda hoje o ladrão vai estar com ele no paraíso. Muito bem. É a tradução nossa, é o que nós temos na nossa Bíblia em português, foi o que nós aprendemos, acreditamos durante todo o tempo. E então vamos ver agora o original desse texto. O texto que está escrito. Olha, eu vou trazer para vocês aqui a tradução literal, palavra por palavra, e que está de acordo com dois textos gregos. Com o texto Receptus, que é usado para a tradução de todas as Bíblias do Novo Testamento, e o texto majoritário. Os dois textos trazem este mesmo sentido que eu vou colocar aqui agora. Muito bem, o que nós temos aqui em grego? Kei, ipen,
Arftu hoisus amen lego si semeron mit emu esi em tu paradiso. Esse é o texto grego. E que traduzido palavra por palavra nós temos lá. E disse-lhe o Jesus. Este o, no grego ele aparece, mas na tradução para nós não tem necessidade dele aparecer, porque nós já sabemos, na nossa língua nós já temos a nossa referência. Agora, eu coloquei aqui porque no texto original ele aparece, então eu estou colocando para vocês verem que eu estou repetindo ipsis literis em português o que está escrito em grego, ok? Então, Isus, Jesus, amém, em verdade, lego, digo, sui, te, semeram, hoje, met, com ou junto. Isso aqui pode ser entendido com ou junto. Emu, eu ou de mim, mais provável de mim. Então, junto de mim, né? Junto de mim, ou com eu, ou comigo. Esse estarás em mesmo, tu, o, em, mais o, no, né? Em, mais o, igual a no. Então, estarás no paraíso. Muito bem, então nós temos e disse. No grego koiné, falta a pontuação, não tem pontuação. Então nós fazemos a pontuação de acordo com a entonação de voz e de acordo com o caso que cada palavra pertence. Porque o grego é uma língua de declinações em que ele tem vários casos, nominativo, genitivo, dativo, ablativo, acusativo, né? Então, cada caso desse dá uma função sintática para a palavra. Então, de acordo com o caso que a palavra está, ela exerce uma função sintática na frase, né? Então, a pontuação é feita de acordo com a função sintática que cada palavra está ocupando na frase, exercendo na frase, e com a entonação de voz. Muito bem. Se nós olharmos para este texto em grego, nós vamos perceber que está faltando alguma coisa aqui. E eu vou explicar primeiro a razão por que nós sabemos que está faltando e depois você vai entender. Nós temos aqui, olha, em verdade digo-te hoje, comigo estarás no paraíso. Nós temos aqui duas orações. Em verdade te digo hoje. Poderia ter uma vírgula aqui. Comigo estarás no paraíso. A segunda oração. Bom, quando eu tenho um período composto de duas orações, formado de duas orações, esse período chama-se período composto. Este composto de orações, essas orações elas podem ser coordenadas, elas podem se coordenar entre si, ou elas podem ser subordinadas, uma subordinada à outra. Quando são coordenadas, as duas têm sentido próprio. Mas quando são subordinadas, a segunda depende da primeira para ter sentido. Então, a segunda fica subordinada à primeira. A primeira se chama principal e a segunda se chama subordinada. Agora, esta subordinação existe várias maneiras de ser: substantivas, adjetivas, predicativas, objetivas direta, adverbiais, adverbial causal, temporal, e assim tem uma infinidade delas. Agora, veja que quando eu pergunto, eu faço a pergunta assim: o que eu te digo? Eu digo-te o quê? Aí a resposta: que estarás comigo no paraíso. Olha, que estarás comigo no paraíso. Mas nós não temos esse que aqui, observou? Aqui nós falamos tudo, mas não tem o que. Está faltando o que. Se eu olhar para esta tradução em português, eu vejo o que aqui, ó. Ele está aqui. Mas ele está colocado aqui por conta do tradutor, porque no texto original não tem. Então, para ser correto, aqui teria que ter uma
conjunção integrante que. Então teria que ter aqui o que. Digo-te hoje que comigo estarás no paraíso. Esta seria a construção completa, correta. Mas ela não existe. Essa conjunção integrante que não existe no original. Então, nós não vamos pôr. O que acontece aqui? Na gramática sintática do grego do Novo Testamento, de William Sanford Lazor, Lazor diz o seguinte, que todas as vezes que uma oração substantiva objetiva aparecer sem a conjunção, sem o conectivo conjuncional que a liga à principal, esta oração será um assíndeto. Mas o que é um assíndeto? Assíndeto é aquilo que não tem síndeto. E o que é síndeto? Síndeto é a conjunção. Então, esta oração falta a conjunção por ela. Então, ela sofre o quê? Um assíndeto, ou seja, a falta da conjunção. E ela se torna, então, uma oração chamada de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, assindética, né? Porque ela não tem a conjunção que liga ela à principal. Neste caso, Lazor diz que não é um bom grego. Lazor está dizendo que isso aqui, esta construção, não é uma construção de um grego bom. Por quê? Nós estamos analisando um texto grego que está no grego koiné. E o que é grego koiné? Grego koiné é o grego popular. É aquele grego do povão. O grego que o povão falava. O Império Romano tinha diversas nacionalidades envolvidas dentro dele. Ele abrangia diversas nações. E todas essas nações, esse povo que estava envolvido dentro do Império Romano, falava o grego. Mas falava o grego popular, não o grego clássico. Se fosse o grego clássico, aqui teria que ter o oti, que é a preposição, a conjunção integrante que. Mas é o grego koiné popular, então não tem. Ele está dizendo que, quando ele diz que não é um bom grego, ele está dizendo que é o grego do povão. Assim como nós dizemos em português, né? Nós fumo, ó, nós quer, né? Nós é, ó, nós vai lá. Então, veja bem que é um português popular, de povão, que comunica, você ouve, você entende, mas não está dentro das normas clássicas, ok? Então, este grego é o koiné, é o grego popular. Muito bem, agora vamos para o sentido. Quando nós olhamos para essa tradução literal, que está aqui palavra a palavra, né? Que sentido tem isso aqui? E como nós podemos chegar à conclusão de que o advérbio de tempo, semeron, que em português é hoje, como nós podemos ter certeza que ele está se referindo a digo hoje, e não a estar, estarás comigo hoje? De que forma que eu vou entender isso? Porque ele tanto pode estar se referindo ao digo, como ele pode estar se referindo ao estar. E como é que eu vou ter certeza da diferença? Bom, aí eu preciso de uma regra gramatical. A regra gramatical diz o seguinte: todas as vezes que um advérbio é uma palavra que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Muito bem, então ele vai modificar o sentido de alguém, para melhor, para pior, né, para maior, para menor. Então ele vai modificar o sentido. Agora, como é que eu vou saber que este hoje está modificando o digo ou que está modificando o estar? A regra diz assim: todas as vezes que um advérbio estiver entre dois verbos, nós temos dois verbos aqui, estarás e dizer, ele regerá o verbo que estiver mais próximo dele. Então, todas as vezes que o advérbio estiver no meio de dois verbos, ele estará regendo o que está mais próximo dele. E nesse caso aqui, quem é que está mais próximo? Quem está mais próximo de hoje? É digo ou é estar? Ou é estarás?
Olhando a grosso modo, nós já vemos que é digo, porque aqui só tem o T entre o hoje e o digo. E aqui nós temos a preposição com e temos ainda um pronome para depois ter o outro verbo. Então, esse advérbio está mais próximo do verbo dizer. Este é um fator imediato. Agora, tem um outro fator aqui. Este T só está entre os dois porque quem está falando, aqui no caso Jesus, ele não usou o pronome pessoal reto da primeira pessoa do singular, que é eu. Ele não usou. Ele omitiu o E. Isso é possível? É. Isso é possível em qualquer língua. Por quê? Porque a terminação do verbo já determina qual pessoa. Por exemplo, eu digo, tu dizes. Ele diz. Então vê que a própria terminação do verbo já determina a qual pessoa está sendo feita a referência. Neste caso, eu posso omitir, porque eu tirando eu não vai fazer falta para o entendimento da oração, do sentido da frase. Então, o que aconteceu aqui? Foi omitido o eu. Se este eu tivesse sido dito, por exemplo, e disse de Jesus, em verdade eu, aí o T teria que estar aqui, ó. Em verdade eu te digo. Em verdade eu te digo hoje. Então, o hoje estaria imediatamente grudado no verbo dizer. Então, estaria modificando realmente o verbo dizer. Mas como o eu foi omitido, ele ficou oculto, apenas subentendido, então o T teve que vir para cá. Mas tudo isso confirma que o hoje está diretamente ligado a digo e não a estarás. Dentro desta regra da gramática, eu já fico sabendo que o hoje está regendo digo e não estarás. Então, a tradução correta, com a entonação correta é: e disse-lhe Jesus, em verdade te digo hoje, ou digo-te hoje, comigo estarás no paraíso, ou junto de mim estarás no paraíso. Então veja que a segunda oração não determina tempo. A principal determina tempo. Então o tempo, o hoje a que Jesus se refere, é o hoje da promessa. A promessa está sendo feita hoje. Mas o cumprimento dela será para o futuro. E quando o ladrão pediu para ele, o que ele disse? Quando entrares no teu reino, no dia, pode ser amanhã, depois, daqui um mês, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Então foi uma coisa indefinida, mas que ele está pedindo para ele que ele se lembre dele. E Jesus então responde, olha, eu te digo hoje, estarás comigo. Você está dando para ele uma garantia. Em verdade eu te digo agora, você vai estar comigo no paraíso. Em verdade eu te digo neste momento, você vai estar comigo no paraíso. Em verdade eu te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. É este o sentido que esta frase, que esse período, que esse versículo em grego traz para nós. Muito bem, quando nós observamos isso, nós vamos entender uma coisa. Gramaticalmente falando, já deu para perceber que esta tradução nossa em português está indevida. Por quê? Porque aqui, segundo essa tradução, Jesus está dizendo para o ladrão que naquele dia que eles foram crucificados, naquele dia o ladrão está com ele no paraíso. Ora, Jesus, segundo o calendário hebraico, de acordo com as normas do calendário hebraico, as datas que os judeus são muito criteriosos, muito rigorosos, e eles buscam esse calendário e trazem esse calendário desde Adão até os nossos dias, tanto é que para o judeu nós estamos no ano 5.784 ou 785, um negócio assim. Então, dentro deste calendário hebreu, Jesus
morreu, ele foi crucificado e morreu por volta do ano 33, no 14º dia do mês de Nissan. Essa foi a data no calendário hebreu que Jesus foi crucificado e morreu. Esse 14º dia de Nissan, se for convertido para o nosso calendário atual, porque tem que ser convertido porque o calendário hebreu começa às 6 horas da tarde. O dia começa às 6 horas da tarde até às 6 horas da tarde do outro dia. E o nosso calendário começa à meia-noite. O dia começa à meia-noite até a meia-noite do outro dia. Então tem que fazer as correspondências para poder se chegar, né? Então esse 14º dia de Nissan, se for fazer a correspondência para o nosso calendário, ele corresponde a uma quarta-feira. Determinando que Jesus morreu no dia 14 de Nissan, numa quarta-feira, às 15 horas da tarde. Essa foi a data da morte de Jesus. Muito bem. Agora, isso aqui é um assunto para outro vídeo, porque isso aqui é meio complexo, né? Teria que mostrar. Então, é para um outro vídeo, não cabe aqui as explicações disso. Mas nós aprendemos e temos crido que ele morreu na sexta-feira. Mas esta não é a realidade, como também não é a realidade desse sentido da frase que está aqui na nossa Bíblia. Pois bem, então, se Jesus morreu na quarta-feira, ele estava na cruz na quarta-feira, ele foi crucificado por volta do meio-dia e quando foi 3 horas da tarde ele morreu. Um pouco antes de morrer, ele garante para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Ora, então ele está dizendo que naquele dia, depois que ele morresse, os dois iam para o paraíso. A alma dos dois ia para o paraíso. Para que nós possamos entender a veracidade disso ou a inconveniência disso, nós precisamos agora do sentido teológico. É o sentido teológico que vai nos confirmar agora, porque gramaticalmente falando, um exegeta puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Um teólogo diz, eu entendo assim, o outro eu entendo assado. Um professor de grego diz, não, porque aqui traz isso, aqui o outro diz aqui traz aquilo. E assim fica um bate e rebate, né, dentro da gramática. Muito embora a gramática tenha leis precisas. Agora, o duro é interpretar, né? É o entender as leis, que cada um quer entender do seu modo. Então vamos deixar agora. A gramática já nos deu uma visão geral. Vamos agora para o sentido teológico. Em primeiro lugar, o que a Bíblia diz a respeito da morte e da ressurreição de Jesus? Que ele seria crucificado, morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Ao terceiro dia. Então, veja bem, ele ia ser crucificado, ia morrer na cruz, ia descer às profundezas, quer dizer, ele ia ao Hades, lá ele ia pregar os espíritos em prisão, né? Ele ia descer ao Hades, e ao terceiro dia depois da morte dele, ele ressuscitaria. Então, no dia da morte, na hora que ele morresse, ele teria que descer ao Hades para cumprir a última parte da lei do pecado que ele estava pagando. Porque todo ser humano, quando nasce nesse mundo, tem que passar pela morte e tem que descer à sepultura. Então, ele, como um ser humano também, que estava vivendo nesse mundo, que nasceu nesse mundo, ele teria que cumprir isso. Ele teria que descer à sepultura e daí, pelo poder de Deus, em função da obediência dele, ele ressuscitaria, vencendo o pecado e a morte. Mas ao terceiro dia, aí ele estaria cumprindo a última parte da lei e encerrando a missão dele. Muito bem. Então, se ele tinha que ressuscitar ao terceiro dia, ele poderia prometer para o ladrão que ainda naquele dia, na quarta-feira, depois que eles morressem, o ladrão ia estar com ele no paraíso? Se nem ele ia estar no paraíso naquele dia, né? Ele ia descer à sepultura naquele dia. Depois que ele morresse, ele ia descer à sepultura.
ia pregar os espíritos em prisão e só voltaria ao terceiro dia. Então, como é que ele ia garantir para o ladrão que o ladrão ia estar com ele na quarta-feira, no dia da morte, ou para você que acredita que foi na sexta, como é que ele ia garantir que o ladrão estaria com ele na sexta-feira, se nem ele estaria lá naquele dia? Então, ele estaria fazendo uma promessa mentirosa. E Jesus é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, olha só. Se ele é o caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai, então o ladrão, para estar com ele, teria que esperar ele cumprir todo esse processo da missão dele, descer à sepultura, ressuscitar ao terceiro dia, depois ficar aparecendo para os discípulos ainda há algum tempo, para depois subir ao Pai, como mostra lá em Atos dos Apóstolos a ascensão dele. Então, nós temos aí que Jesus não podia ter prometido ao ladrão que no dia da morte, naquele mesmo dia, o ladrão estaria com ele no paraíso. Isto não se aplica. Esta tradução é indevida e o sentido do advérbio hoje é determinar o digo, é determinar que Jesus estava fazendo a promessa naquele dia, mas que a promessa se cumpriria no futuro. Ok, meus amados? É essa a visão teológica desse texto, e que unida a versão, a visão gramatical, o resultado das duas só dá que, na realidade, esta é a tradução correta do texto de Lucas 23, 43. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, que o Espírito Santo ilumine a sua mente, o seu coração e traga para você luz para que você saiba a cada dia qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém? Que assim seja, em nome de Jesus.